Respira fundo agora, porque o que essa mãe viveu naquele restaurante podia acontecer com qualquer pessoa. A chuva fina caía torta, empurrada pelo vento, e batia no letreiro iluminado do restaurante como milhares de dedos impacientes. Lá dentro o ar tinha cheiro de fritura recente, café passado há pouco e perfume caro borrifado demais. As luzes amareladas refletiam nas paredes de vidro, criando um contraste quase cruel com a rua escura e encharcada do lado de fora. Lívia parou por um segundo na porta, segurando com força a mão do filho. "Vem, Gael", murmurou com um sorriso que tentava esconder o cansaço. "Hoje a gente vai comer fora, lembra? Igual nos filmes." Os olhos do menino brilharam. Ele devia ter uns 8 anos, magro, cabelo desgrenhado pela chuva, o tênis barato já meio aberto na ponta. Ele olhava tudo como se estivesse entrando em outro mundo. As mesas brilhando, o som das conversas misturadas, o barulho de pratos e o cheiro de comida que parecia muito melhor do que qualquer coisa que já tivesse comido naquele mês. Lívia ajeitou a bolsa surrada no ombro e conferiu pela 10ª vez o papel dobrado dentro dela. Um vale-refeição que tinha ganhado na empresa, prêmio de assiduidade. Não era muito, mas dava para um prato infantil e um prato simples para ela. Ela tinha passado a manhã inteira calculando mentalmente para ter certeza de que não ia passar vergonha. Assim que entrou, sentiu alguns olhares atravessarem seu corpo como lâminas frias. Não era novidade. A roupa simples, a calça jeans um pouco gasta nos joelhos, o casaco antigo, nada combinava com o ambiente de gente perfumada e roupa alinhada que ocupava a maior parte das mesas. "Boa noite", disse com a voz baixinha, aproximando-se do balcão. É self-service ou à la carte?" O garçom, um rapaz de camisa branca e avental engomado, demorou mais do que o necessário para responder. Olhou de cima a baixo, avaliando, como quem mede o valor de um objeto. "Boa noite", respondeu, sem sorrir. "Tem o cardápio na mesa. A senhora tem reserva?" Lívia sentiu o rosto esquentar. "Não, moço, mas tem mesa vaga ali, ó", apontou gentil para um canto vazio. Ele lançou outro olhar, dessa vez rápido, para Gael, que apertava ainda mais a mão da mãe, encantado com o aquário pequeno perto do balcão. "A senhora sabe o valor médio dos pratos?" perguntou com um tom de ironia e um falso cuidado. "Só para não ter problema depois." As palavras entraram nela como pedras. Ao lado, uma mulher de blazer vermelho e colar chamativo levantou as sobrancelhas, curiosa. Um casal interrompeu a conversa por um momento só para ouvir melhor. Lívia engoliu seco. "Eu tenho um vale", começou, tirando o papel da bolsa com dedos trêmulos. "Disseram que era parceiro aqui." O garçom pegou o papel com 2 dedos, como se estivesse tocando algo sujo. Leu devagar, revirando os olhos. "Esse vale aqui", levantou o papel, "não cobre nem metade de um prato da casa, senhora. Isso aí é para restaurante popular, não para cá." O mundo pareceu encolher ao redor dela. O barulho do ambiente ficou distante, como se alguém tivesse abaixado o volume de tudo, menos da própria vergonha. Gael olhou para a mãe confuso, o sorriso escorrendo devagar. "Mãe, a gente não vai poder comer aqui?" sussurrou. Ela tentou sorrir, mas a boca não obedeceu. "Calma, filho, a gente vê isso." O garçom suspirou impaciente. "A senhora quer mesmo entrar? Porque aqui a consumação mínima é alta. Se não tiver condição, é melhor procurar outro lugar para não passar constrangimento depois." Falou alto o suficiente para a mesa ao lado ouvir. Um riso abafado veio de trás. Alguém comentou: "Esse tipo de gente nem devia entrar onde não pode pagar." Lívia sentiu as pernas bambas. Ela podia simplesmente virar as costas e ir embora, mas tinha prometido a Gael. Ele tinha falado na escola que ia jantar num restaurante chique com a mãe. Tinha se gabado para o colega. Ela sabia porque o professor tinha comentado, sorrindo, achando bonito o entusiasmo do menino. Ela respirou fundo, tentando juntar os pedaços da dignidade. Eu posso completar no cartão se faltar.
disse num fio de voz. Só queria escolher um prato simples para o meu filho. O garçom deu meio sorriso de canto de boca, carregado de desdém. Olha, senhora, sinceramente, com esse vale aí, melhor ir ali na praça de alimentação. Tem lanche, pastel, é mais compatível. As últimas palavras vieram com um veneno doce. Compatível. Como se estivesse dizendo, o seu lugar não é aqui. Lá no fundo, sentada sozinha em uma mesa próxima à janela, uma mulher observava tudo em silêncio. Tinha cerca de 40 e poucos anos, cabelo escuro preso num coque elegante, relógio discreto, blusa de tecido fino. Parecia fazer parte daquele mundo, mas o olhar dela era diferente. Não tinha desprezo, tinha incômodo, uma espécie de indignação quieta queimava por trás das pupilas. Ela viu quando Gael abaixou a cabeça, com vergonha, como se ele fosse culpado por estar ali. Viu quando Lívia empurrou o vale de volta para dentro da bolsa, com mãos tremendo tanto que quase rasgou o papel. Tá tudo bem, filho, murmurou a mãe. A gente pode comer um cachorro-quente ali fora, tá? Vai ser gostoso também. O garoto assentiu, mas o brilho nos olhos já tinha se apagado. Quando os dois começaram a se virar para ir embora, o garçom deu um passo para trás, satisfeito, e girou o corpo na direção do balcão. Antes de completar o movimento, uma voz firme cortou o ar. Só um minuto. A mulher da mesa próxima tinha se levantado. O som da cadeira arrastando no chão chamou a atenção de meia dúzia de pessoas. Ela caminhou devagar, segura, o salto fazendo um toque-toque firme, que ecoava mais do que a própria música ambiente. Parou entre o garçom e Lívia. Eu ouvi tudo o que aconteceu, e antes de qualquer coisa, quero que você peça desculpas para essa mãe e para o filho dela. O silêncio que se fez foi quase palpável. O garçom piscou, surpreso, tentando recuperar a postura. Senhora, eu só expliquei as condições da casa. Não. A voz dela ficou ainda mais firme. Você humilhou. É diferente. Algumas cabeças começaram a se virar, curiosas. O casal do canto parou de mexer no celular. O homem do blazer azul ao fundo apoiou o cotovelo na mesa, interessado. Lívia segurou o braço do filho, desconcertada. Moça, não precisa, tentou, sem saber onde enfiar o rosto. A gente já tá indo embora, deixa quieto. A estranha, então, se virou para ela e o olhar que lançou foi tão cheio de empatia que quase pareceu um abraço. Não tá tudo bem, disse com suavidade. A senhora não entrou aqui pedindo esmola, entrou como cliente e vai ser tratada como tal. Voltou-se para o garçom. Chama o gerente agora. Havia algo na forma como ela falou gerente que fez o rapaz engolir em seco. Sem discutir, caminhou apressado para o interior do restaurante. Gael puxou o casaco da mãe. Mãe, a gente vai ficar? Perguntou baixinho, com um fio de esperança ressurgindo. Lívia não sabia o que responder. Uma parte dela queria sumir, encolher até caber embaixo da mesa. Outra parte, mais profunda e cansada de tanto engolir humilhação, queria ficar, só por uma vez. Só para mostrar ao filho que ele merecia estar ali tanto quanto qualquer outra criança. Ela olhou para a estranha. Desculpa, eu nem sei seu nome, murmurou. A mulher sorriu de leve, como quem guardasse para depois uma explicação maior. Depois eu te conto. E completou. Por enquanto, só aceita ficar. Deixa que hoje a briga é minha. Segura firme o coração agora, porque eu quero apenas constrangimento, vai começar a virar confronto. O restaurante parecia ter prendido a respiração. O som dos talheres batendo nos pratos diminuiu. As conversas foram ficando mais baixas, como se alguém tivesse girado um botão invisível no ar. Até a música ambiente pareceu recuar para o fundo. Lívia ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha, as mãos ainda úmidas de chuva e suor. O casaco simples estava um pouco encharcado nos ombros, deixando um frio desconfortável grudado na pele.
Gael, com os dedos gelados, apertava a barra da blusa dela e olhava para a estranha como se estivesse diante de uma super-heroína de carne e osso. O garçom reapareceu com um homem de meia-idade, logo atrás. O gerente tinha o cabelo cuidadosamente penteado para trás, camisa social sem um único amasso, relógio caro e uma expressão que misturava tédio e irritação antes mesmo de ouvir qualquer palavra. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, lançando um olhar rápido para o garçom, depois para a mulher elegante e, por último, para Lívia e o menino, como se já tivesse decidido quem estava errado. A estranha deu um passo à frente, com postura impecável. "O que está acontecendo é que o seu funcionário decidiu constranger uma cliente em público, questionando se ela tinha condição de comer aqui dentro." Alguns sussurros surgiram ao redor. O gerente franziu o senho. "Senhora, tenho certeza de que houve um mal-entendido. Nossos funcionários apenas explicam as regras da casa." Não foi explicação. Ela cortou, sem elevar o tom, mas com uma convicção que feria mais que grito. Foi humilhação. Ele sugeriu que ela fosse comer na praça de alimentação, porque o vale-refeição não era compatível com o restaurante, e isso na frente do filho. O gerente lançou um olhar duro ao garçom, que rapidamente começou a se defender. "Eu só quis evitar problema, chefe. Esse vale aí não paga nem a entrada." "E quem teve o direito de medir quem pode ou não se sentar aqui?" Ela retrucou, virando-se de novo para ele. "Você, por acaso, olha o extrato bancário de todos os clientes ou só dos que se vestem como você considera simples demais?" O silêncio se tornou ainda mais pesado. A mulher do blazer vermelho mordeu o lábio, sem saber para onde olhar. O casal do canto trocou um olhar desconfortável. De repente, todo mundo lembrou que também estava sendo observado. O gerente respirou fundo, tentando recuperar o controle da situação. "Senhora, peço desculpas em nome da casa se houve algum excesso na abordagem." Ele arrumou a manga da camisa, mantendo o tom ensaiado de quem já tinha lidado com reclamações antes. "Nós prezamos pelo bom atendimento, mas esse tipo de conversa, se possível, pode ser resolvida de forma mais discreta no meu escritório." "Não." A resposta dela veio rápida. A humilhação foi pública. O pedido de desculpas também precisa ser. Lívia sentiu o sangue ferver e gelar ao mesmo tempo. Ela não sabia onde enfiar os olhos. Parte dela queria pedir desculpa por existir, por estar ali, por ter sonhado com um prato de comida que não fosse feito em panela amassada. Mas quando olhou para Gael, viu algo diferente. Ele não estava só constrangido, ele estava aprendendo. Aprendendo o que o mundo achava que ele merecia. E isso doeu mais do que qualquer palavra. A estranha voltou-se para ela. "Você quer ir embora?" perguntou com delicadeza. "Se quiser, eu respeito. Mas se você quiser ficar, hoje você vai se sentar e vai ser servida como qualquer outro cliente. E ninguém aqui vai te olhar de cima." O coração de Lívia bateu descompassado. Ela abriu a boca, mas a resposta demorou a sair. Eu só queria que ele tivesse essa experiência uma vez", confessou olhando para o filho. "Nunca trouxe ele num lugar assim. A gente sempre passa na porta e vê pelas janelas. Hoje eu tinha esse vale, pensei que dava." Gael apertou o braço da mãe com olhos brilhando outra vez. "Eu queria ver como é, mãe", disse, quase num sussurro. "Mas se for para você ficar triste, a gente pode ir embora. Eu não ligo, juro." A estranha respirou fundo, como se estivesse segurando alguma lembrança que insistia em voltar. "Vocês vão ficar", decidiu com firmeza. "E vão ser meus convidados hoje." Lívia arregalou os olhos. "Não, não precisa, a senhora já fez demais." As palavras saíam atropeladas. "Eu não tenho como." "Não é sobre dinheiro", ela interrompeu com gentileza. "É sobre respeito.
Deixe eu fazer isso, por favor. O gerente observava tudo com um misto de desconforto e cálculo. Era óbvio que não queria confusão. Clientes olhando, murmúrios crescendo, uma situação clara de constrangimento. Ele sabia que se alguém resolvesse gravar aquilo, podia parar nas redes sociais em questão de horas. Muito bem, disse, ajeitando o colarinho, tentando retomar o controle. A casa oferece uma refeição de cortesia para a senhora e o menino, como forma de nos desculparmos. Olhou para o garçom. E você, Marcelo, vai pessoalmente atendê-los da melhor maneira possível. A estranha virou o rosto devagar para ele. Não. E o não veio como uma porta fechando. Não é a casa que está pagando. Sou eu. Tirou a carteira da bolsa, puxou o cartão e o deixou visível. Mas a atitude da casa, sim, precisa ficar clara. O pedido de desculpas ainda não foi feito. Um fio de suor escorreu pela nuca do gerente. Ele deu um sorriso tenso, daqueles que não alcançam os olhos. A senhora olhou para Lívia. Desculpe por qualquer constrangimento ou falta de educação que tenha ocorrido aqui. Isso não reflete o padrão do nosso restaurante. As palavras eram corretas, mas ocas. Ainda assim, para Lívia, soaram como uma pequena rachadura em um muro muito antigo. Não era suficiente, mas era alguma coisa. Ela respirou fundo. Tá, tudo bem, murmurou. Eu aceito o pedido de desculpa. Gael olhou em volta, tímido, mas com um pequeno orgulho reacendendo em seu peito. Era como se de repente alguém tivesse dito a ele que sim, ele podia estar ali. Eu vou preparar uma mesa para vocês, apressou-se o gerente, fazendo um sinal com a mão. Na janela. Na janela não, corrigiu com um leve sorriso. Coloque-os na onde você costuma colocar os melhores clientes. E traga o cardápio infantil primeiro. Olhou para Gael. Você gosta de batata frita? Os olhos dele brilharam num sim que quase saiu antes da boca. Gosto, respondeu envergonhado. Ótimo. Então hoje tem batata frita, suco e tudo o que você tiver vontade de experimentar, disse ela, piscando. Enquanto o garçom, visivelmente desconcertado, se apressava para arrumar a mesa, o restaurante foi voltando aos poucos ao seu ritmo. Mas havia algo diferente no ar. Uma espécie de desconforto silencioso pairava sobre quem tinha rido, sobre quem tinha julgado em silêncio. De repente, a história não era mais uma mãe pobre no lugar errado. Era sobre quem tinha escolhido ficar calado. Lívia se virou para a estranha pela terceira vez. Eu não sei como te agradecer. Eu nem sei seu nome ainda. A mulher hesitou por um segundo, como se o nome carregasse mais peso do que parecia. Meu nome é Clarice. E acredite, eu não estou fazendo nada demais. Só estou devolvendo um pouco do que um dia fizeram por mim. As palavras ficaram suspensas no ar, cheias de algo que Lívia ainda não entendia, mas sentia que não era simples. Havia uma história por trás daquela segurança toda. Um passado que, de alguma forma, se conectava com o que estava acontecendo ali. Enquanto os três se direcionavam para a mesa dos melhores clientes, a chuva do lado de fora apertou, tamborilando no vidro como aplausos tímidos de alguém que assistia tudo de longe. O garçom colocou os menus na mesa com um cuidado quase exagerado, como se estivesse carregando porcelana fina. O constrangimento deixava seus movimentos rígidos, e ele evitava encarar Clarice como quem teme ser repreendido por qualquer gesto errado. Lívia sentou-se devagar, ainda desacreditada de estar ali. Gael se acomodou ao lado dela,
balançando as pernas no ar, inquieto entre o medo e a empolgação. As luzes refletiam nos olhos do menino, que observava o ambiente com aquele brilho curioso de quem nunca teve oportunidade de pertencer a um lugar assim. Clarice ficou de frente para eles, pousando a bolsa com elegância sobre a cadeira. O relógio delicado brilhou sob a iluminação quente, e Lívia percebeu detalhes que antes não tinha reparado. Os dedos longos, firmes, o olhar que parecia analisar tudo, mas sem julgamento, e a postura impecável que exalava força e algo mais, algo ferido talvez. Escolham o que quiserem, disse Clarice suavemente. Hoje é uma noite especial. Gael apontou discretamente para um desenho no cardápio. Mãe, tem hambúrguer que vem com brinquedo. Pode pedir? Mas a voz tremia, como se a ideia de ver o preço a fizesse encolher. Clarice sorriu. Pode pedir sem medo, Gael. Hoje ninguém vai dizer que você não pode. A expressão do menino se abriu como uma janela permitindo a entrada da luz. Foi o primeiro sorriso pleno da noite. Quando o garçom se afastou, depois de anotar os pedidos, o silêncio entre as 3 figuras sentadas ficou cheio de pequenas tensões, como se cada uma carregasse perguntas que ainda não ousavam fazer. Lívia respirou fundo. Clarice, começou com hesitação. Desculpa eu perguntar, mas por que você fez tudo aquilo por mim? A gente nem se conhece? Clarice mexeu suavemente no anel do dedo, como alguém que busca firmeza antes de tocar em uma memória difícil. Eu já vi essa cena antes, disse ela desencontrada. Eu já fui essa mãe e já tive uma criança segurando a minha mão enquanto alguém nos olhava como se a gente não tivesse o direito de existir em certos lugares. Lívia arregalou os olhos. Você? Clarice assentiu, mas não havia orgulho nem vergonha, apenas cicatrizes. Eu tinha uma filha, disse ela baixando a voz. A idade dela, engoliu seco, seria parecida com a do Gael hoje. Lívia sentiu um aperto no peito. Não sabia o que vinha, mas a pausa de Clarice tinha a densidade de um terremoto prestes a acontecer. Seria? Perguntou baixinho. Clarice fechou os olhos por um instante, como quem tenta impedir que memórias escapem pela força do silêncio. Ela se chamava Laís, respondeu com um sorriso triste, carregando o nome como quem segura uma fotografia que não pode mais tocar. Uma menina doce, esperta, mas vivemos tempos muito difíceis quando ela era pequena. Eu era mãe solo, trabalhava demais e não podia dar a ela quase nada. Os dedos de Clarice tremeram levemente, mas ela continuou. Um dia, eu entrei num restaurante parecido com esse. Eu queria dar uma refeição diferente para minha filha, algo especial. Mas nos tiraram de lá antes mesmo de sentar. Disseram que o lugar não era adequado para gente, que eu devia procurar algo mais compatível. A palavra caiu pesada na mesa e Lívia sentiu o estômago revirar. Compatível. A mesma ferida, repetida por outra boca. A mesma dor, de outro tempo. Eu pedi desculpas naquele dia, disse Clarice com um sorriso de derrota, como se eu estivesse errada por querer dar algo bonito à minha menina. Voltamos para casa chorando, e eu nunca esqueci o olhar dela, o olhar de alguém que aprende cedo demais que não é bem-vindo. Lívia pôs a mão sobre a boca. Gael, sem entender completamente, apenas observava, atento como quem instintivamente percebe a presença de uma dor grande demais para o seu tamanho. Clarice respirou fundo antes de concluir. Eu prometi a mim mesma que se um dia eu tivesse a chance, eu não deixaria outra mãe passar pelo que eu passei.
Então, quando eu vi você ali com seu vale na mão, eu vi a Laís. O nome pairou sobre elas como uma prece que nunca foi atendida. O que aconteceu com ela? Perguntou Lívia, a voz trêmula. Clarice baixou o olhar. Ela se foi muito cedo. Doença. Eu não gosto muito de falar sobre isso, mas... Levantou o rosto de novo com um brilho de força na dor. Mas cada gesto de bondade que eu faço por uma criança me faz sentir como se eu ainda estivesse cuidando dela de algum modo. Lívia levou a mão ao coração, sentindo-o bater rápido demais. Uma dor desconhecida subiu pela garganta. Me desculpa, eu não sabia. Não tem do que se desculpar, Lívia, disse Clarice com ternura. Agradeça ao universo, talvez, por ter cruzado nossos caminhos hoje. Era para ser você. Era para ser este menino. Gael olhou para ela com uma inocência tão pura que Clarice sorriu através da lágrima que teimou em escorrer. Eu gostei de você, tia. Você é boazinha. Clarice sorriu, mas o seu sorriso tinha cevaço de saudade. Obrigada, meu amor. Os pratos chegaram então, brilhando sobre as luzes, exalando aquele cheiro que abraça o estômago e a alma. Gael abriu um sorriso enorme, inesquecível. Era como ver a infância sendo restaurada na mesa à sua frente. Mas Clarice, embora sorrisse, parecia carregar um peso diferente agora. Algo estava sendo remexido profundamente dentro dela. Algo que ainda viria à tona, de forma inesperada. Porque a verdadeira ligação entre aquelas 3 pessoas ainda não tinha sido revelada. E quando viesse à tona, mudaria tudo. Feche os olhos por um instante, porque a reviravolta que estava escondida até agora vai começar a dar sinais. O jantar seguia com o ar inesperadamente leve. Gael mastigava cada pedaço como se fosse uma conquista, e era. A cada garfada, seus olhos se iluminavam de um jeito que fazia qualquer esforço daquela noite valer a pena. Lívia, no entanto, ainda estava tentando entender tudo. A gentileza de Clarice, a dor silenciosa que ela carregava, a estranha coincidência de histórias tão parecidas, ligadas por humilhações que nunca deveriam ter acontecido. A chuva lá fora finalmente dava uma trégua, deixando o vidro embaçado, mas limpo o suficiente para refletir a luz quente que abraçava a mesa delas. Clarice observava Gael com um carinho que parecia nascer de um lugar profundo demais para ser mera simpatia. Era como se cada sorriso dele puxasse uma memória esquecida e devolvesse vida a algo dentro dela. Gael, você faz o que na escola? Perguntou ela. Ele limpou a boca com o guardanapo e um gesto quase educado demais para uma criança que raramente tinha acesso àquele tipo de ambiente. Eu gosto de desenhar e de matemática, mas... desviou o olhar. Às vezes os meninos falam que eu sou estranho, que eu não devia falar que a minha mãe é a mais legal do mundo porque a gente é pobre. Lívia fechou os olhos por um segundo, atingida como por um golpe invisível. Clarice pousou o garfo devagar, o semblante mudando. Gael, ela disse, inclinando-se um pouco para ele. Você sabe o que significa alguém falar isso? O menino deu de ombros. Que é verdade? Clarice balançou a cabeça. Não. Significa que essas pessoas aprenderam errado o que é valor. Tem gente que acha que dinheiro diz o que uma pessoa merece, mas isso nunca foi verdade. Você e sua mãe valem mais do que muito adulto que sentou por anos nessas mesas e nunca aprendeu a ser gente. Gael sorriu com a simplicidade de quem acredita no bem antes de acreditar no mundo. Quando o prato principal foi recolhido e a sobremesa chegou, um pudim que Gael olhou como se fosse um tesouro, uma mulher se aproximou da mesa. Funcionária pela roupa, mas em horário de repouso,
com a bandeja apoiada de lado. Tinha cerca de 27 anos, pele morena, cabelos presos num coque apressado e um olhar atento demais para ser simples curiosidade. Ela parou pertinho, inclinou-se levemente e disse: "Moça, desculpe incomodar." Olhou para Lívia primeiro e depois para Clarice. "Eu ouvi um pedaço do que aconteceu mais cedo. Queria só dizer que vocês estavam certas. O jeito que trataram a senhora não foi a primeira vez." Lívia se remexeu, incomodada. "Tá tudo bem", murmurou. "Já passou." Não passou", insistiu a funcionária. "Eu trabalho aqui faz 4 anos. Já vi isso acontecer com muita gente. Muita mãe que vinha com filho pequeno, muita gente simples." Ela desviou o olhar, apertando a bandeja contra o corpo. "Sempre me corta igual. Porque minha mãe foi uma dessas pessoas." Clarice ergueu as sobrancelhas. Surpresa. "A sua mãe?" perguntou. Ela assentiu. "Minha mãe era diarista. Ela me levou um dia num restaurante chique quando eu era criança, com a gurtipa do mês inteiro. E fizeram com ela exatamente isso aí que fizeram com você, moça." Olhou para Lívia. "Foi tão humilhante que ela nunca mais tentou entrar em lugar nenhum parecido." Uma sombra de dor passou pelo rosto dela. "Eu lembro até hoje do choro dela no ônibus." Lívia levou a mão ao peito, como se estivesse segurando sua própria cicatriz. Clarice, porém, inclinou a cabeça, atenta, como se buscasse algo. "Qual era o nome da sua mãe?" perguntou baixinho. A moça sorriu de lado. Não, corrigiu rápido. Ela tá viva, graças a Deus. O nome dela é Dona Lourdes." Clarice congelou. O rosto dela empalideceu primeiro. Depois o olhar ficou vidrado, como se uma porta antiga tivesse se aberto dentro da mente dela. Uma porta que ela nunca mais tinha tido coragem de encarar. A bandeja quase escorregou das mãos da funcionária. "Moça, tudo bem? Quer água?" Mas Clarice não respondeu de imediato. Ela respirou fundo, tentando recuperar o ar que pareceu fugir do peito. O coração bateu rápido, quase doloroso. Lívia se inclinou para ela, preocupada. "Clarice, o que foi?" A mulher levou a mão à boca, instável, como se estivesse segurando um segredo que começou a quebrar sozinho. "Lourdes", repetiu com a voz rouca. "O seu sobrenome, por favor." A funcionária estranhou, mas respondeu: "Martins." A colher caiu da mão de Clarice. O som do metal batendo porcelana ecoou mais alto do que deveria. Lívia arregalou os olhos. Gael recuou na cadeira, assustado. A funcionária ficou sem saber o que fazer. E então, Clarice passou a mão pelo rosto, lutando para controlar uma emoção que transbordava rápido demais. "Eu conheci sua mãe", disse ela com a voz embargada. "Há muitos anos. Eu devo a ela mais do que posso explicar." A moça franziu o senho. "A senhora conhece minha mãe?" Clarice respirou fundo, muito fundo, como quem estava prestes a tocar uma ferida tão antiga que ainda doía ao ser nomeada. "A mãe que você disse que foi humilhada naquele restaurante estava lá por minha causa." A funcionária levou a mão à boca, chocada. Lívia ficou sem respirar por alguns segundos. Gael apenas olhava para as duas, tentando entender. E naquele instante, algo enorme, que estivera escondido entre memórias e dores antigas, finalmente começou a emergir. Porque o passado da estranha, o passado da funcionária e o destino de Lívia e Gael estavam prestes a se entrelaçar de um jeito que ninguém naquela mesa poderia imaginar. A funcionária segurava a bandeja com as 2 mãos, como se temesse deixá-la cair. Seus olhos iam de Clarice para Lívia, depois voltavam, tentando montar um quebra-cabeça que não fazia sentido nenhum. "Minha mãe ajudou a senhora?"
perguntou hesitante. Como assim? Clarice passou as mãos pelo rosto, enxugando discretamente as lágrimas que insistiam em surgir. Era como se o passado tivesse voltado a respirar bem ali, diante de todos. Foi há muitos anos, começou ela com voz baixa. Eu tinha mais ou menos a sua idade na época. Trabalhava em 2 empregos e ainda assim mal conseguia pagar o aluguel. Minha filha tinha 3 anos e estava com febre havia dias. O silêncio ficou denso, pesado, cheio de memória. Eu estava desesperada, sem dinheiro para remédio, sem família por perto e sem coragem de pedir ajuda. Até que, no ponto de ônibus, desabei, literalmente. Sentei no chão e comecei a chorar. Ela engoliu em seco. Foi sua mãe quem parou. Ela me deu água, comprou um jantar simples para mim e para minha filha com o dinheiro que devia ser o da condução dela e ainda me levou até a porta de um posto de saúde, porque achou que eu podia desmaiar no caminho. A funcionária cobriu a boca com a mão. Minha mãe fez isso? Clarice assentiu. Fez. Sua mãe devolveu minha esperança naquele dia. E acredite, aquilo mudou tudo na minha vida. Aquele gesto foi o que me deu força para continuar. Lívia sentia um nó na garganta. Era impossível não se ver na pele de todas aquelas mulheres. Era impossível não sentir que algo maior estava acontecendo ali. Uma história sendo costurada por mãos invisíveis. Clarice respirou fundo e continuou. Eu procurei sua mãe depois, por meses. Queria agradecer, mas ela tinha mudado de bairro. Nunca mais consegui encontrá-la. E a vida foi me levando para outros caminhos. A funcionária enxugou uma lágrima que teimava em escorrer. Meu Deus, eu não fazia ideia. Eu vou contar isso para ela. Ela vai ficar emocionada. Clarice sorriu, mas era um sorriso frágil, como se estivesse segurando o rompimento de algo muito profundo. Diga a ela que, de certa forma, eu tô tentando devolver ao mundo o que ela me deu, porque a mão que ela estendeu para mim salvou 2 vidas, a minha e a da minha filha. Gael, que até então ouvia em silêncio, perguntou baixinho: E a sua filha, ela ficou boa? Clarice passou a mão nos cabelos, respirando fundo. Ficou. Por uns anos ficou. Seus olhos brilharam de tristeza e ternura ao mesmo tempo. Mas a vida é assim. Ela leva a gente por caminhos que a gente nunca escolheria. Laís partiu com 9 anos por complicações de uma doença que não conseguimos tratar a tempo. Lívia apertou o peito, sentindo a dor da outra mulher como se fosse sua. Gael soltou o garfo devagar, sem fazer barulho. Sinto muito, disse com a sinceridade pura de uma criança. Clarice sorriu com lágrimas suaves. Obrigada, meu amor. Depois, voltou o olhar para a funcionária. E é por isso que, quando vi você, pensei em como sua mãe deve ter criado uma filha tão forte, tão trabalhadora. Ela sempre foi uma mulher de coração gigante. A moça lavou o rosto com as costas da mão, rindo nervosa entre lágrimas. Eu vou contar isso para ela hoje mesmo. Ela vai chorar tanto. Lívia colocou a mão sobre o braço da funcionária. Diga a ela que o mundo precisa de mais mulheres como ela, disse emocionada. A funcionária sorriu, tremendo. Obrigada, de verdade. Depois curvou-se levemente, com um respeito genuíno. Eu vou deixá-las à vontade. Qualquer coisa é só me chamar. Ela se afastou, ainda enxugando o rosto. E então, por alguns segundos, ficaram apenas as 3 na mesa. Clarice, Lívia e Gael, como se o restaurante inteiro tivesse desaparecido, restando só aquela pequena ilha de histórias entrelaçadas. Gael estava quieto,
olhando para Clarice como se enxergasse nela algo muito maior do que conseguia compreender. Tia, disse, mexendo no pudim. Sua filha, ela parecia comigo? Clarice respirou fundo, de repente tocada por algo inesperado. Um pouco, respondeu com ternura. Ela era curiosa, igual você, e tinha esse sorriso que parece que ilumina o lugar. Gael corou, tímido. A senhora seria uma boa mãe para qualquer criança, disse ele, com a inocência que corta qualquer alma. Lívia olhou para o filho, surpresa. Depois virou-se para Clarice com um misto de vergonha e gratidão. Ele fala umas coisas que eu não sei de onde tira. Clarice riu baixinho, uma risada que parecia surgir depois de muitos anos sem permissão. Ele só fala a verdade. Mas logo o sorriso sumiu devagar, substituído por um olhar contemplativo, melancólico. Algo estava se movendo dentro dela. Uma memória, um arrependimento, uma história não resolvida. Lívia percebeu. Clarice, está tudo bem? Ela hesitou por alguns longos segundos e então disse a frase que faria o mundo de Lívia parar. Lívia, existe outra razão para eu ter ajudado você hoje. Lívia franziu o senho. Outra razão? Clarice assentiu, com o coração pesado. Sim, porque existe algo que nós duas temos em comum, algo maior do que qualquer coincidência. Ela inspirou profundamente. Depois olhou para Lívia com uma mistura de dor e coragem. Eu conheci o pai do Gael. O ar saiu do peito de Lívia num único tremor. A colher de Gael parou no ar. E o mundo inteiro, por um instante, ficou absolutamente imóvel. A reviravolta estava apenas começando. O restaurante em volta parecia funcionar normalmente. Talheres batendo, conversas leves, risadas aqui e ali. Mas na mesa delas, o tempo havia parado. A frase dita por Clarice pairava no ar como uma lâmina suspensa. Lívia sentiu o estômago embrulhar. O sangue correu rápido, quente demais, como se estivesse subindo direto para o rosto. O quê? Conseguiu perguntar num sussurro rouco. Clarice fechou os olhos por um segundo antes de continuar. Quando abriu, já não havia mais distância entre elas. Apenas uma dor que começava a se reconhecer. Eu conheci o pai do Gael. Repetiu com calma, mas firmeza. Muito antes de você o conhecer. O menino olhou alternadamente para as duas, confuso. A mãozinha segurando a colher tremia levemente. Vocês conhecem meu pai? Perguntou baixinho. A respiração de Lívia falhou. Gael, espera só um pouquinho, meu amor. Ela segurou a mão do filho, mas o próprio toque estava trêmulo demais para transmitir segurança. Clarice respirou fundo, como se estivesse prestes a atravessar uma porta que evitou por anos. O nome dele era Ivan. A palavra caiu como um golpe. Lívia prendeu a respiração. Gael arregalou os olhos. Clarice observava cuidadosamente as reações, como quem já esperava aquilo e como quem carregava outra parte da história. Ivan? Repetiu Lívia, abalada. Meu Deus! Ela encostou as costas na cadeira, tentando encontrar algum apoio físico para segurar o peso que caía sobre ela. O peito apertou, uma onda quente subiu pelo rosto e outra gelada desceu pela espinha. Era um turbilhão entre raiva, saudade, medo e incredulidade. Você conheceu ele? Perguntou, a voz quase falhando. Clarice assentiu devagar. Ele trabalhou comigo por pouco tempo, isso muitos anos atrás, logo depois que a Laís se foi. Eu estava destruída, sem propósito, tentando voltar a viver. E ele apareceu no pior e no melhor momento ao mesmo tempo.
Lívia apertou os lábios, tentando se manter firme. Ele nunca... engoliu seco. Nunca me contou nada sobre você. Clarice sorriu com tristeza. Imagino que não. Ela interrompeu, procurando as palavras certas. Ele também carregava a própria dor. Nunca conseguiu processar direito a culpa que sentia. Lívia arregalou os olhos. Culpa? Culpa de quê? Antes que Clarice respondesse, Gael puxou a barra da blusa da mãe. Mãe, sussurrou. Meu pai, ele conhecia essa moça? Lívia respirou fundo, segurando a mão do menino. Sim, filho. Parece que conhecia. Clarice inclinou a cabeça com ternura. Gael, disse ela com gentileza. Seu pai era um homem muito bom. Só não teve uma vida fácil. Lívia mordeu o lábio inferior. A mão que segurava de Gael apertou involuntariamente. Ele também falou isso para mim, admitiu. Mas nunca deu detalhes. Clarice recostou-se um pouco na cadeira, como quem está prestes a quebrar o último lacre de um cofre trancado por anos. Seu pai carregava o arrependimento de ter abandonado alguém. Uma mulher com quem ele viveu algo importante. Ele dizia que tinha traído a confiança dela e que nunca conseguiu pedir desculpas. O coração de Lívia bateu tão forte que doeu. Ele falava isso? Perguntou quase sem ar. Falava, mas nunca disseram um nome. Só descrevia o arrependimento como se estivesse falando consigo mesmo, como se fosse uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Lívia engoliu seco. Uma mistura de raiva e compaixão começou a se formar dentro dela. Um choro que não sabia se queria sair de dor, de saudade ou de injustiça. A voz falhou. Ele nos deixou quando Gael tinha 4 meses. Disse que ia resolver umas coisas e nunca mais voltou. Gael baixou a cabeça. Já ouvira essa história, mas nunca daquele jeito. Nunca tão viva, tão crua. Clarice fechou os olhos, sentindo o impacto. Eu sinto muito, de verdade, disse com sinceridade profunda. Se eu soubesse, se eu imaginasse que era você... Lívia ergueu o olhar. Como assim, eu? Clarice respirou fundo. O próximo golpe era maior. Porque a mulher que ele abandonou, ela disse devagar. Era você, Lívia. O ar pareceu sumir de repente. Lívia levou a mão ao peito sem perceber. O rosto ficou pálido. O mundo girou por um segundo. O quê? Sussurrou, incrédula. Clarice a sentiu com dor. Ivan nunca esqueceu você. Ele falava sobre a mulher que ele havia magoado, sobre o filho que ele acreditava que nunca teria chance de conhecer, mas nunca revelou nomes. Acho que tinha medo, ou vergonha, ou os dois. Lívia sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Ele sabia. A voz desabou. Ele sabia que tinha um filho. Clarice segurou a mão dela por cima da mesa. Ele não sabia ao certo, mas ele tinha quase certeza, e isso o perseguia. Gael olhava para as duas atordoado. Mas meu pai, ele morreu antes de me ver, né, mãe? Lívia fechou os olhos com força. Sim, filho. Ele nunca voltou. Clarice inspirou fundo e então completou a revelação que faltava. Lívia, o Ivan me procurou pouco antes de morrer. Ele queria reencontrar você. Queria pedir perdão, mas ele não conseguiu. E no fim me pediu 2 coisas. Que eu não deixasse outra mãe ser humilhada como a que ele magoou. E que, se algum dia o destino cruzasse nossos caminhos, que eu cuidasse de vocês.
Lívia sufocou um soluço. Gael apertou a mão dela com os olhos marejados. Clarice chorava em silêncio. E naquele instante, naquela mesa, todos os pedaços perdidos de histórias separadas se encaixaram, revelando uma verdade que ninguém esperava. A estranha não era só uma defensora, não era apenas uma mulher generosa, não era somente alguém que conhecia o passado. Clarice era a ponte entre o pai que Gael nunca conheceu e a mãe que carregou tudo sozinha. Uma ponte que finalmente havia sido atravessada. Prepare-se, porque agora a ferida que ficou anos aberta finalmente encontra voz. E o que será dito aqui vai mudar para sempre o que cada um carrega no peito. A revelação ainda pairava sobre a mesa como um véu pesado demais. Ninguém se movia, ninguém respirava direito. O restaurante inteiro parecia distante, abafado, como se tivesse mergulhado sobre a água. Lívia levou ambas as mãos ao rosto. Chorava silenciosamente, mas não era choro simples. Era um choro que vinha de anos, anos de mágoa, abandono, noites sem dormir, mingau ralo feito com o que tinha, contas vencidas e a pergunta que sempre voltava: por quê? Por que ele sumiu? Clarice estendeu a mão pela mesa e tocou o braço dela com suavidade. Lívia, me perdoa. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Eu não sabia que era você. Se eu soubesse, eu teria procurado. Eu juro que teria. Lívia respirou fundo, tentando organizar tudo dentro dela, mas cada pensamento se chocava contra outro. Ele sabia. Ele queria voltar. Ele tentou, mas não conseguiu. Era muita coisa para suportar de uma vez. Gael, calado, afundou no peito da mãe e a abraçou pela cintura. Era como se ele, mesmo pequeno, soubesse que naquele momento não havia palavra capaz de curar, só presença. Clarice esperou que o choro abrandasse um pouco. Depois limpou discretamente os próprios olhos. Ele me disse que tinha encontrado um amor de verdade pela primeira vez. Que tinha estragado tudo por medo, por imaturidade, mas que pensava em você todos os dias. Lívia fechou os olhos com força. As palavras batiam como trovões dentro dela. Ele nunca voltou. Nunca deu notícia. Eu criei o Gael sozinha. Achei que ele nos esqueceu como se fôssemos nada. Clarice sentiu o coração se apertar. Ele não esqueceu, afirmou com firmeza. Ele só não conseguiu enfrentar a própria culpa. A doença veio rápido e ele sabia que não teria muito tempo. Foi por isso que veio me procurar. Ele só queria uma chance de reparar ou de saber se você estava bem. Eu não estava. A confissão escapou, sem filtro. Eu estava lutando para sobreviver. Havia dor, mas também liberdade. Como se finalmente pudesse dizer aquilo para alguém que realmente precisava ouvir. Clarice respirou fundo e então decidiu que precisava dizer tudo, até o que mais doía. Tem mais uma coisa que você precisa saber, Lívia. Lívia ergueu o olhar, exausta e assustada ao mesmo tempo. Eu? Sua voz era um sopro. Clarice desviou o olhar por um instante, como quem reúne forças. Eu tentei encontrá-lo no dia em que ele me procurou. Ele me disse que eu fosse atrás de você. Me disse para entregar uma carta que ele tinha escrito com as últimas coisas que queria dizer. Lívia argalou os olhos. Uma carta? Clarice assentiu. Sim, a última coisa que ele escreveu na vida. Gael olhou para Clarice como se estivesse diante de um portal que talvez pudesse trazer respostas que ele sempre quis e nunca soube pedir. Tia, você tem essa carta? Sua voz era baixinha, mas cheia de esperança. Clarice respirou fundo, hesitou e então abriu a bolsa. De dentro dela, tirou um envelope dobrado, já meio amarelado pelo tempo, mas ainda fechado. Ela o colocou sobre a mesa,
com delicadeza, como se estivesse depositando ali uma vida inteira interrompida. Lívia levou a mão à boca. Meu Deus! Clarice explicou. Eu procurei você por semanas. Fui até o endereço que ele me deu, mas você já tinha se mudado. Ela suspirou pesada. Depois a minha vida virou uma confusão. Eu caí num buraco emocional. A carta se perdeu entre meus próprios lutos e eu nunca mais consegui levá-la adiante. Ela empurrou o envelope um pouco mais perto de Lívia. Mas agora ela precisa ser sua. Lívia tremia da cabeça aos pés. Era impossível não sentir que aquele envelope pesava mais do que papel. Era o peso de uma memória, de um arrependimento, de um amor interrompido. Você quer que eu leia? Clarice perguntou suavemente. Lívia respirou fundo. Ela olhou para Gael, que apertava sua mão. Eu quero sim. Clarice inclinou a cabeça. Posso ler em voz alta? Ou prefere ler primeiro sozinha? Lívia hesitou. Olhou para o filho, olhou para Clarice, depois respirou fundo e disse: Lê você. Clarice abriu o envelope devagar, com cuidado. Tirou a carta dobrada, escrita à mão. O papel estava um pouco desbotado, mas não tanto. Era como se as palavras ainda esperassem o momento certo para serem ditas. E então, Clarice começou a ler. A voz dela saiu firme, mas ecoava a emoção em cada sílaba. Não sei como começar, porque não existe palavra capaz de explicar a covardia que cometi. Eu te deixei quando você mais precisava de mim. E passei cada dia desde então pagando o preço. Lívia levou a mão ao peito. O Gael se encolheu na cadeira, ouvindo como se tivesse recebendo um pedaço da sua história pela primeira vez. Clarice continuou. Eu fugi porque tive medo. Medo de fracassar como pai, como homem, como pessoa. Medo de estragar a vida de vocês. O que eu não percebi é que machuquei vocês muito mais ficando longe. E eu nunca me perdoei por isso. As lágrimas de Lívia já escorriam sem resistência. Clarice respirou antes de ler o último trecho, o mais pesado. Se um dia eu tiver chance, quero pedir perdão a você olhando nos meus olhos. E quero dizer ao meu filho, mesmo sem saber se ele existe, que ele foi minha maior saudade. Se eu não conseguir voltar, por favor, diga a ele que eu amei desde o primeiro segundo, mesmo que eu não tenha sido digno desse amor. Clarice dobrou a carta devagar. Ninguém à mesa respirava. E então, finalmente, Lívia desabou, encostando o rosto no ombro do filho, enquanto Gael a abraçava com força, como se tentasse segurar o coração dela com os braços pequenos. A carta tinha devolvido um pedaço do homem que faltava. E Clarice, por mais inesperado que fosse, era agora parte dessa história. Ela enxugou uma lágrima e disse: Ele queria que você soubesse disso. E eu estou aqui porque prometi a ele que tentaria encontrar vocês. Lívia chorou mais forte. Mas não era apenas dor, era libertação, porque a verdade, enfim, tinha sido dita. A carta ainda estava sobre a mesa, dobrada com cuidado. O envelope vazio ao lado parecia mais leve, como se finalmente tivesse cumprido o destino que ficou anos esperando. Do outro lado da janela, a chuva havia parado completamente. Restavam apenas gotas escorrendo devagar pelo vidro, refletindo a luz quente do salão. Lívia respirava com dificuldade, o rosto ainda molhado de lágrimas. A carta havia devolvido algo que ela sempre achou que tinha sido arrancado para sempre, uma explicação. Não apagava a dor, não apagava os anos de luta sozinha, mas reconstruía um pedaço da história que nunca fez sentido. Gael secou o rosto da mãe com a manga da blusa. Mãe, você tá bem? Perguntou baixinho. Ela sorriu,
mas foi um sorriso trêmulo, quebrado. "Tô, meu amor", murmurou, puxando-o para perto. "Eu só precisava ouvir isso um dia." Clarice observava a cena com olhos marejados. Havia culpa, mas também havia paz. A paz de finalmente cumprir algo que vinha carregando no peito como um peso silencioso. "Lívia, eu sei que nada disso devolve o tempo perdido, nem cura tudo, mas eu precisava te trazer isso. Ele queria dizer essas palavras e eu precisava honrar a promessa que fiz." Lívia enxugou o rosto com o guardanapo. "Obrigada", disse com sinceridade profunda. "Mesmo, eu não tenho palavras." Clarice sorriu de canto. Ele teria ficado orgulhoso de vocês, dos dois. Enquanto Gael mexia no último pedaço do pudim, ainda absorvendo tudo, Clarice respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir outra porta que guardou por muito tempo. "Tem algo que eu nunca contei para ninguém, mas acho que chegou a hora." Lívia franziu o senho. "O quê?" Clarice abaixou o olhar por um instante, organizando o que estava prestes a dizer. "Eu acompanhei o Ivan quando ele ficou doente. Não como companheira, não tínhamos nada desse tipo. Eu só senti que precisava estar ali. Ele me ajudou quando ninguém mais queria chegar perto de mim depois da morte da minha filha. E quando ele adoeceu, eu retribuí." Lívia respirou fundo com o coração apertado. Ele sofreu muito?" Clarice balançou a cabeça. "Não, foi rápido. Ele só..." suspirou. "Tinha pressa. Pressa de consertar algo. Pressa de dizer o que ficou preso. Pressa de encontrar vocês." Ela olhou nos olhos de Lívia. Ele morreu com o nome do Gael nos lábios, mesmo sem saber ao certo se ele existia. Ele dizia: "Se eu tiver um filho, quero que ele saiba que eu o amei." Gael mordeu o lábio, a garganta embargando. Lívia deslizou a mão pela cabeça do menino, puxando-o para o colo. "Ele não sabia que você existia, mas te amava do mesmo jeito", completou Clarice com suavidade. Gael fungou. Ele teria gostado de mim?" Clarice sorriu com ternura. "Ele teria sido completamente apaixonado por você, Gael, porque você tem coragem, tem bondade e tem um coração enorme. Tudo o que ele sempre quis ter." O menino apertou a mão da mãe. "Mãe, posso guardar a carta?" Lívia sorriu através das lágrimas. "Claro que pode, filho." Clarice observava os dois, e pela primeira vez naquela noite, algo mudou dentro dela. Era como se a dor antiga estivesse encontrando um caminho para ser transformada. "Eu queria dizer outra coisa", começou ela, hesitante. Lívia ergueu o olhar, ainda fragilizada. "Pode falar." Clarice inspirou fundo. "Há anos eu convivo com a ideia de que nunca fui capaz de fazer nada por alguém de verdade. De que falhei, como mãe, como mulher, como ser humano. Mas hoje..." Ela segurou a borda da mesa, emocionada. "Hoje, eu sinto como se minha filha tivesse me guiado até aqui." Lívia colocou a mão sobre a dela. "Clarice, você já fez muito mais do que imagina." Clarice sorriu, mas o sorriso era triste. "Eu perdi a Laís cedo demais. E desde então, tudo que eu queria era cuidar de alguém de novo. Não como substituição, mas como propósito. Como forma de continuar. E eu não sei se tenho o direito de dizer isso." "Dizer o quê?" perguntou Lívia gentilmente. Clarice respirou fundo. E então, com a voz mais sincera daquela noite, disse: "Que se vocês permitirem, eu gostaria de fazer parte da vida de vocês. Não para substituir ninguém,
Não para ocupar lugares que não são meus, mas para ajudar, para apoiar, para ser alguém em quem vocês possam contar. Lívia engoliu seco. Gael abriu um pequeno sorriso tímido. Você pode vir comer com a gente sempre? Perguntou o menino. Clarice riu entre lágrimas. Posso sim, Gael. Posso vir sempre. Lívia apertou a mão dela, uma mão que carregava tantas cicatrizes quanto a sua. Clarice, você apareceu no dia mais improvável da minha vida e trouxe respostas que eu esperei por anos. Se quiser fazer parte, o nosso coração tem espaço. Clarice desabou num sorriso que ela não dava há muito tempo, um sorriso que vinha da alma. E naquele instante, naquela mesa que começou com humilhação, dor e vergonha, nascia uma nova família, diferente, imperfeita, construída de perdas e reencontros, mas acima de tudo, feita de amor. Os pratos já haviam sido recolhidos, a sobremesa terminada e o restaurante começava a esvaziar. Clientes iam embora sem saber que, naquela mesa do canto, 3 vidas tinham acabado de mudar de rumo para sempre. Clarice, Lívia e Gael permaneciam ali como se o mundo estivesse mais silencioso, mais leve, mais compreensível. Ainda machucado, mas iluminado. Gael segurava a carta do pai com as 2 mãos, como se fosse um tesouro encontrado depois de anos enterrado. Mãe, disse ele, encostando a cabeça no braço dela, eu posso guardar ela perto da minha cama? Lívia sorriu, acariciando seus cabelos. Pode sim, meu amor. Ela é sua. É parte da sua história. Clarice observava a cena com um carinho indescritível. Havia ali algo que ela não via há muitos anos, um vínculo nascendo. Lentamente, delicadamente, mas forte. Clarice, disse Lívia depois de um longo silêncio. Eu ainda estou tentando entender tudo. É muita coisa, mas quero que você saiba que eu sou grata. De verdade. Clarice respirou fundo. Eu também, Lívia. Você não faz ideia. Eu passei tanto tempo sem saber como seguir em frente. E hoje, pela primeira vez em anos, sinto que algo dentro de mim encontrou paz. Quando saíram do restaurante, a noite estava limpa, fresca, e o chão ainda brilhava da chuva que havia cessado. As luzes refletiam nas poças d'água, criando pequenos espelhos tremulantes. Gael andava entre as 2, uma mão dada a cada uma, como se tivessem contado 2 metades de algo que sempre lhe faltou. Lívia respirou o ar frio da noite, sentindo-o entrar no peito com uma clareza que há muito não sentia. Algo pesado havia sido tirado dos ombros dela, não inteiramente, mas o suficiente para que ela pudesse se levantar de novo. Clarice puxou o casaco ao redor do corpo, olhando para as luzes da rua. Posso te perguntar uma coisa, Lívia? Disse ela. Claro. Você conseguiu perdoar o Ivan? Mesmo depois de tudo? Lívia pensou por alguns instantes. O vento leve soprou seus cabelos. Ela olhou para o seu filho, para o sorriso dele, para a carta nas mãos pequenas, e então respondeu: Por muitos anos, eu disse que jamais perdoaria, que ele não merecia perdão nenhum. Ela respirou fundo. Mas hoje, quando ouvi aquelas palavras, quando entendi o que ele sentia, percebi uma coisa. Eu não precisava perdoar por ele. Eu precisava perdoar por mim. Para seguir, para respirar sem peso. Clarice assentiu devagar, com um sorriso triste. Ele teria gostado de ouvir isso. Lívia olhou para ela. E você, Clarice? Perguntou gentilmente. Você conseguiu perdoar a si mesma? A pergunta a atingiu Clarice como um raio silencioso. Ela parou por alguns segundos olhando para o céu,
para as poucas estrelas que apareciam entre as nuvens. Quando falou, a voz dela era fraca, honesta. "Tô tentando. E acho que hoje dei meu primeiro passo." Lívia sorriu. "Então você tá no caminho certo." Gael levantou a carta, mostrando-a para as duas. "Eu acho", disse ele com a simplicidade que só uma criança tem, "que meu pai tá feliz agora." As duas mulheres se olharam e, pela primeira vez naquela noite, sorriram juntas. Um sorriso verdadeiro. Um sorriso de quem encontrou por fim uma forma de paz. Quando se despediram, Clarice hesitou. "Posso ver vocês de novo?" perguntou, quase tímida. Lívia segurou a mão dela. "Pode sim, eu quero isso. E o Gael também." Gael acenou com a cabeça, segurando a carta junto ao peito. "Eu gostei de você, tia Clarice." Ela riu com lágrimas nos olhos. "Eu gostei de você também, meu amor." E então, numa promessa silenciosa, Clarice se abaixou e o abraçou. Um abraço longo, doce, carregado de tudo o que sua alma quebrada sempre desejou entregar e nunca teve oportunidade até então. "Se você quiser", ela disse ao menino, "eu posso te ajudar com a escola, com os desenhos, com tudo. Não para ocupar lugar de ninguém, mas para caminhar do seu lado." Gael sorriu. "Eu quero." Clarice se levantou, enxugando as lágrimas. "Obrigada", sussurrou ela para Lívia, "por confiar em mim, mesmo depois de tudo." "Não tem depois de tudo, Clarice. Tem a partir de agora." Clarice sorriu, e aquele sorriso, tão sincero, tão limpo, era o maior sinal de que algo dentro dela finalmente estava cicatrizando. Quando Clarice se afastava pela calçada iluminada, Lívia apertou a mão de Gael. "Pronto, meu amor. Vamos para casa?" "Vamos, mãe." E enquanto caminhavam, Gael olhava para a carta contra o peito como se fosse uma estrela em papel. Uma prova de que seu pai o amou e de que a vida, mesmo dura, às vezes costura encontros impossíveis para devolver o que a dor levou. Naquela noite, uma mãe encontrou respostas, um menino encontrou um pedaço do pai, e uma mulher ferida encontrou um novo propósito. E todas elas, juntas, encontraram algo que já não esperavam mais: um recomeço.